Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro. O Ibovespa apresentou aqui uma leve queda de 0,14%, praticamente estável, candle de indefinição, em cima de um patamar de resistência, região de 49.500 até os 50 mil pontos. Um primeiro sinal negativo, no meu entender, seria a perda da mínima do pregão de hoje, 49.019 pontos. Só que isso vindo não só em termos de oscilação, fechando uma hora de pregão abaixo desses 49.019 e nova mínima na hora seguinte, principalmente se for a primeira hora de pregão, aumentaria a chance de engatar aqui um movimento de baixa no índice e permanecendo dentro de uma tendência indefinida, com um teto bem definido na faixa dos 49.500 a 50 mil pontos e depois disso uma outra resistência na faixa dos 51 mil pontos. Suporte ainda continua sendo relevante para o Ibovespa, a região ali dos 47.500 até um patamar dos 47 mil pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,2%, puxado principalmente aqui na última hora de pregão que caiu 2,78%. Passou o dia, boa parte do dia um pouco mais travada, a gente pode ver o movimento do G60 bem travado. Então está num momento importante, batendo na região dos R$10, fechou ontem acima dos 10, hoje já fechou abaixo dos 10. Seria importante o ativo trazer sinalizações de alta, seja fundo no gráfico de 15 minutos acima dos R$10 para operação de day trade ou num G60 visando uma operação até que pode ser de swing trade em cima desse papel. A perda dos 9,56, assim como eu comentei no pregão de ontem, continua sendo um sinal um pouco mais relevante para escorregar aqui rumo ao fechamento desse gap, que vai de 9,01 até a região de R$ 8,64. A Vale 5 no pregão de hoje apresentou também queda de 0,95%, também perdendo força mais para o fechamento do pregão, aí na faixa das duas últimas horas de pregão de 1,33% e a última 0,79%. Novamente o ativo, são 3 pregões consecutivos batendo nesse nível dos 18,10 e perdendo força nessa região. Por enquanto, dentro do que ela apresentou no pregão de hoje, vai apontando para o fechamento aqui desse gap, que há uma região de suporte já determinada pela mínima do pregão passado, 17,43, até o fechamento completo do gap em R$ 17,22, considerando aqui o preço de fechamento do pregão do dia 2 de fevereiro. Então, para a ação trazer a alternativa mais interessante para a ponta compradora, acima dos 18,10, sinalizações de alta, principalmente através de um gráfico intraday, iniciando por um gráfico intraday devido a já ter um movimento de subida, e sinalização negativa para a ponta vendedora, topos descendentes abaixo da região aqui em torno de R$ 17,55. Olhando agora para outros ativos, temos aqui BRPR3, hoje cheguei a recomendar uma venda na BRPR3, mas não executou a entrada, teve uma primeira hora de pregão apresentando um sinal de reversão para baixo, não confirmou esse sinal de reversão, essa formação aqui de uma estrela cadente, mas principalmente por estar dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo e já ter feito um bom movimento corretivo. Continua sendo um ativo para avaliar aí nos próximos pregões, ainda a possibilidade de venda, por exemplo, agora numa perda de R$ 9,34. Outra ação nesse sentido de venda seria a SML3 Smiles. Teve uma pancada muito grande aqui, gerou uma recuperação, está batendo aqui num patamar de fundo anterior, resistência, e pode apresentar a possibilidade de uma venda aqui na perda da mínima do pregão de hoje, ou seja, 44,02, podendo buscar essa venda mais para 43,99, abaixo do número redondo de R$ 44. Então essa seria uma alternativa com stop aqui acima dos 45,10 e tentando pegar um movimento de baixa no gráfico diário a favor dessa nova tendência de queda no ativo. Olhando agora para outro papel, LAME4, agora também em outra direção, fechou o pregão bem, com alta de 1,91%. É um ativo que está em tendência de baixa, mas num prazo maior existe uma chance, na minha leitura, de gerar um movimento de subida. O pregão de hoje foi uma primeira sinalização para isso. Logo, é um ativo, apesar de não ter uma tendência ainda no gráfico diário apoiando, é um ativo que eu estaria interessado de arriscar um pouco mais. Quem sabe é a partir do próximo pregão, dependendo do que ela fizer aqui no gráfico intraday. Então é um ativo que eu vou estar atento aí no próximo pregão. IP3. IP3 seria algo semelhante também a outro que eu vou comentar, CETIP3. O ativo gerou um sinal negativo no pregão passado, caiu forte,
fechou com queda de 2,33%, mas é um papel que ainda está dentro de um cenário de tendência de alta no curto prazo, dentro de um grande movimento aqui de subida. Então, hoje apresentou um candle mais de indefinição, dependendo também do que ela apresentar aí nos próximos pregões, se ameaçar cair aqui e romper aqui para cima essa região de R$ 17,81, eu me interessaria um pouco mais também em arriscar uma compra baseada no prazo maior, um gráfico aí semanal. CTIP3 seria da mesma forma, ativo veio para baixo, já cheguei a comentar ontem, ela teria que voltar aqui para cima dos R$ 34,00 preferencialmente, mas é outro papel que também fico atento mais para um prazo maior, que está em tendência de alta, e aí na expectativa de poder, se a ação gerar algum sinal um pouco mais relevante aqui para cima, também estaria interessado em voltar à ponta compradora em cima do ativo. E ainda, olhando para operações bem a favor da tendência, seria a BEV3, que está com topos e fundos ainda ascendentes, gerou aqui uma correção e hoje um candle um pouco mais forte aí de alta, 1,56%. O ponto negativo para mim nessa operação seria de estar comprando muito próximo do topo. Esse é o ponto que eu vejo mais negativo, juntando com a questão de ter várias semanas já subindo. Mas o fato positivo em relação ao papel é que não está cedendo à pressão dos vendedores depois dessa saída aqui de uma zona de resistência importante na faixa ali dos R$17,00, até um pouco mais importante abaixo, nos 16,60, 16,70. Então aqui o ativo vai se sustentando bem em cima desse patamar, mas olhando ali para o intraday, ficaria atento no papel, tentando achar um ponto de stop um pouco mais curto, em vez de comprar a superação da máxima desse candle, jogar o stop lá embaixo da mínima desse mesmo candle, que aí complicaria para mim em termos de relação risco-ganho em cima desse ativo. Mas enfim, é mais um papel a ser monitorado aí no próximo pregão para uma possível compra de swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.